Olá, queridos ouvintes, nossos doutores Firmino Luz, doutor Rafael Haddad. Nós estamos aqui reunidos para dar continuidade, né, ao nosso tema da semana passada, que foi inclusão e empatia no ambiente escolar. Então, nós vamos fazer alguns acréscimos que não houve tempo hábil para falarmos na semana passada, e nós vamos acertar alguns pontos, falarmos, esclarecermos alguns dados que eu acredito que vai ser muito importante a todos nós. Doutor Rafael, suas considerações, doutor Firmino. Olá, olá, ouvintes da Rádio Bicuda. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez, meus amigos, colegas, irmãos, professor Iara, mestre Firmino. E claro que esse tema poderia ter um programa só para falar sobre ele por toda a semana, por toda a eternidade, provavelmente, porque são muitas nuances, né? Vai ficar muito mais rico para todos nós essa essa expressão maior de tempo para sempre ocupar esses espaços, né? Tantas mães que mandaram mensagem para a gente, colegas, próprios alunos mandando para a gente sobre dificuldade desse tema em suas próprias escolas. Então, temos ali, né? Então, a gente tem essa base de pessoas que querem saber mais sobre o tema, então vai ser uma ótima oportunidade para a gente aprofundar essas questões. E é claro, não poderíamos deixar de lado a eloquente apresentação dele, o fantástico, incrível mestre Firmino, psicanalista, psicólogo do Brasil. Vamos lá, Firmino. Ô, meu querido irmão Rafael Haddad, você me deixa roxo, porque eu sou negro. Negro não fica vermelho. Gente, é um prazer estar com vocês de novo. O assunto é muito pertinente. É um assunto assim que alguns amigos meus realmente falaram a respeito, né? Eu espero que isso chegue às barras da Secretaria de Educação, que chegue no coração dos professores, né? A experiência que a gente trouxe da professora da escola do Rafael e a experiência da nossa querida professoríssima do Brasil, Yara, que é preciso não Obrigada. ficar só no espaço individual do professor, que você precisa dizer uma coletividade, uma coisa pública, de um estatuto, de uma prática pública instituída pela secretaria. Porque, não, claro que né, esse amor da Yara e da professora. Rafael, você disse o nome da professora, cara, só vou botar nos meus mantras. Como é que é o nome da professora, cara? Porque a Yara está no meu mantra todo dia, né? Hã? Professora Diga, Rosana. Professora Rosana. Rosana, você está. Um beijo para você no seu coração, se estiver nos ouvindo, se for nos ouvir. E saiba que a partir de hoje, em todos os meus mantras, minhas orações e comunicações interplanetárias, seu nome estará, que é um nome digno de todo o meu respeito, assim como Dayara. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a conversa. Professora do Brasil, a batuta é sua. Toque essa orquestra. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Antes de nós começarmos a falar sobre o nosso tema, né, eu queria só fazer um pequeno esclarecimento que na semana passada eu dei um exemplo de um aluno, né, que ele é autista, mas é um autismo assim que ele lê muito, ele gosta de física, de matemática, e ao dar esse exemplo, né, eu fiz uma linha do tempo que eu acho que eu misturei um pouco o tempo, né? Esse meu aluno, é, ele foi meu aluno em 2015, mas foi um acontecimento tão forte em sala de aula, né, que marcou, eu acredito que não marcou só a minha vida como professora esses anos todos, mas também daquele aluno, como ele se saiu bem, como ele pôde se desenvolver e pôde falar, que nós sabemos que o autismo ele tem um pouco de restrição à fala, ao aconchego, a chegar perto, abraçar, o barulho, né, incomoda demais. E esse aluno, aos poucos, né, ele foi encontrando espaço na escola e conseguiu até fazer um belíssimo trabalho de pesquisa, foi aplaudido e tudo, né? E eu fiz uma interferência, né, de um lapso temporal, em que eu coloquei um outro aluno meu também, né, um aluno muito hiperativo, e fiz confusão nesse tempo. Esse aluno muito hiperativo foi coisa de 3 anos atrás, né?
E essa hiperatividade dele funcionava assim, as pessoas viam muito como falta de educação mesmo, né? Ele interrompia o professor, toda hora perguntava a idade dos professores, dizia que as professoras eram velhas, que os professores não tinham paciência, que os Meu Deus. professores homens, né, estavam doidos para acabar a aula para ir embora, com um tempo chuvoso desse, vem para a escola, por que não ficou em casa? Aí, inclusive, ele também poderia ter ficado, mas ele foi para a escola, né? Eu achei muito Muito interessante interessante, né? ele fazer essa abordagem, mas ele foi para a escola, né? E houve uma ocasião em que eu tive que chamar a atenção desse aluno, né? Por ele estar mostrando uma intimidade da família, onde a mãe dele estava repreendendo a mãe dela, né? Que estava com o braço e a perna quebrado. E ele ria daquele momento, que ele filmou tudo, e ele ria, sabe, daquele momento e tudo. E eu cheguei Por que perto dele e energia? falei, porque isso que eu perguntei, por que você. Eu falei, qual o vídeo que você está mostrando para os seus colegas, né? E os colegas começaram a entrar na dele de rir também. E ele é considerado hiperativo, né? Nossa, a mãe trouxe um laudo, uma série de coisas, toma remédio, aquela coisa toda, e nós, de pronto, nós o identificamos com... Ele tinha, sim, uma certa hiperatividade, mas uma falta de educação também, uma falta de limites, Falta de isso que educação nós é um negócio detectamos. impressionante, né? Tem Não é? pessoas Não que vão dá falar que para... tem TOD, Exato, transtorno exatamente. opositor desafiador, mas é só falta de educação mesmo. É um É, abrigo, só- o Exato, diagnóstico é um exato. abrigo muito interessante, né? Muito exatamente, É, evangélico. exatamente. Aham. e ela não aceitava que ninguém dissesse, né? E uma vez eu falei para ele, olha, você está faltando com a educação perante a turma, que eu estava fazendo um trabalho de leitura, e ele aparece com vídeo, né, mostrando assim para os colegas. Eu perguntei qual era o vídeo, o que era o assunto, né? E ele me mostrou. Quando eu vejo aquele vídeo, eu fiquei assim passada. Eu falei, nossa, a sua avó está sendo agredida e você está achando graça disso? Ah, aquela velha só sai perturbar a minha vida. Eu falei, mas gente, olha só, vamos parar um momento, porque eu não estou achando nada engraçado, né? Eu acho que você tem que prestar atenção na sua fala. Olha o que você está falando e você está faltando, né, com a educação. Você está faltando com a educação em sala Respeito, de né? aula. Né? O respeito também, né? E ele prontamente desligou o vídeo, né? Guardou o celular, começou a atrapalhar a aula toda, que ele, era o que ele mais gostava, era atrapalhar a aula. Né? E no dia seguinte, a mãe veio à escola dizendo quem era a professora que disse que o filho dela era mal educado. Né? Aí a coordenadora me chama e disse, não, vamos fazer o seguinte, a senhora se acalme, que a professora está em aula e eu não vou atrapalhar a aula da professora. Quando terminar a aula, ela fala com a senhora. Não, porque ela disse que meu filho é mal educado, aquela coisa toda. E a coordenadora sobe e diz assim, Yara, tem a mãe de fulano, está aqui, né? E ela está dizendo que você disse na turma toda que o filho dela é mal educado. Aí me deu vontade de responder, poxa, mas todo mundo sabe que ele é mal educado mesmo, né? Inclusive faltou com respeito à Só ela que não própria sabia. avó, né? Mas eu Só não ela não falei, eu sabe que o filho é fiquei, educado. só ela que não sabia. Eu fiquei quieta, eu falei, não, assim que acabar a aula eu vou falar com essa senhora assim. Ah, você pode também ir embora e nem dar atenção. Eu falei, não, de jeito nenhum. Se ela veio à escola, que ela está precisando falar comigo, né? E quando cheguei perto dela, falou, não, porque você disse que meu filho, falou, em primeiro lugar, eu não disse que ele é mal educado, eu disse que ele faltou com educação. Existe uma diferença muito grande quando a gente afirma uma coisa, né? Quando você diz ele é mal educado, você está afirmando. Agora, ele faltou com a educação, isso significa que ele é educado, mas naquele momento, por algum motivo, né? Ele perdeu o controle, estava exacerbando Ou que uma pode ser situação que educado, ou que aconteceu pode ser na casa educado. dele, que pode ser educado, né? Inclusive, eu acho que o seu filho é muito inteligente também, né? Porque ele acha graça das coisas assim, ele faz piada das coisas mais assim incríveis, né? E eu queria saber se aconteceu alguma coisa com ele. Ela diz: não, não aconteceu nada. Esse garoto veio para perturbar a minha vida. Aí eu fiquei olhando para ela. Meu Deus! Essa é Esse hilária. garoto vive para perturbar a Veio para minha perturbar a vida. minha vida. Não aconteceu nada com o garoto. Nada. Nada.
O Não, problema é estava distinto. exatamente na família, estava na Não, família, lógico. né? A Quem falta de sófre é a atenção criança, que né? ele... A família problemática é Exato. quem sofre é a criança. E A criança está para ele, terapia. na época, ele estava com 12 anos, quer dizer, já estava entrando na pré-adolescência, ele era um menino forte, sabe? Nem parecia que tinha 12 anos, parecia que tinha até mais idade, né? Uhum. Bem tratado, bem cuidado e tudo, mas ele era assim, falava as coisas mais absurdas, né? E eu deixei a mãe falar que ele perturba a minha vida, que ele é isso, que ele é aquilo. Quando ela parou de falar, eu disse para ela: olha, eu tive a nítida impressão de que naquele dia ele estava muito chateado quando chegou aqui na escola, ele estava muito chateado, porque geralmente, né, ele atrapalha muito a aula, mas ele também, quando eu peço para ele fazer a leitura, quando algum professor o solicita a prestar atenção, ele dá atenção. Então eu achei que, de repente, ele saiu de casa e estava muito aborrecido. Aí, de repente, ela começa a chorar, porque estava numa briga com o pai, que o pai não queria saber do filho, o pai era delegado lá no sul, né, uma cidade lá do Sudeste, ela era uma advogada que não conseguia arranjar emprego porque tinha que olhar a mãe, então começou a falar uma série de situações que veio confirmar a nossa primeira impressão sobre o menino. Ele tinha uma hiperatividade, sim, mas tinha problemas seríssimos com a família. Problema de atenção, ele não tinha atenção. A forma dele chamar a atenção era essa, né? Dizer que a mãe tinha que varrer a casa, ele tinha problema de toque também. Ele lavava as mãos toda hora ele tinha que lavar as mãos, né? Ele dizia que a mãe não varria a casa direito, porque era uma poeira danada, né? Então, eu fiquei olhando aquela situação, né? E comecei a refletir sobre a questão da hiperatividade, passa também muito pela falta de atenção, de cuidados, né? A criança, conforme nós falamos aqui várias vezes, tem que haver diálogo, tem que haver compreensão. Esse aluno, essa criança precisa de ter voz, ela precisa ser ouvida, né? E ali, no caso daquela família, a mãe e o pai por estar longe, a avó por estar debilitada, já estar cansada e tudo, eles não tinham condições de dar atenção àquele aluno, né, aquele menino. E por isso que ele achou na escola, e olha, ele já tinha sido expulso da escola já 2 vezes. A única escola que ele estava conseguindo ficar mais tempo era ali, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, um aluno que é convidado a ser retirado da escola, a mãe que diz que o filho atrapalha a vida dela, né? Então eu fiquei pensando como essa criança e esse aluno tinha a vida dele. Então ele tinha, de alguma forma, ele tinha que ser imperativo, né? Ele tinha que chamar a atenção de alguma forma. Então, entre a questão da inclusão escolar, o que nós temos que ter cuidado é exatamente sobre isso, de receber o aluno, né, que demonstra, além de ter uma hiperatividade, de ter um autismo, com a falta de limites também. Nós já falamos aqui outras vezes no nosso programa, né, sobre a falta de atenção, a falta de limites, né? Ninguém se educa sozinho, tem que haver, nós temos a necessidade de ter alguém para conduzir essa criança, para orientar essa criança, para sentar com ela e perguntar por que você está tão irritado, por que você está chateado, né? Tem que procurar buscar meios, caminhos, né, que possa fazer com que essa criança fale mais um pouco, né? Ainda agora eu estava vendo um vídeo que fala sobre a inclusão escolar, né? E não só a inclusão escolar, mas a inclusão na vida do modo geral, né? As pessoas se colocam numa forma, né? Assim, há uma carência afetiva muito grande de um modo geral. O ser humano, de um modo geral, hoje principalmente, ele está muito carente de atenção, carente de cuidados, né? Existe uma carência afetiva, né? Que leva hoje as pessoas, né? Quando ela busca uma terapia, está ótimo. Ela encontrou o lugar certo para poder falar do seu mal-estar, das coisas que a então estão incomodando. Mas quando ela não encontra, a maioria se fecha, ou se torna agressivo, ou então se fecha muito. E a gente percebe muito isso nas escolas. As crianças que chegam na escola demonstram claramente isso.
ou ela é muito hiperativa, chega ao limite da falta de educação, ou ela é muito reclusa nela mesma, né, que seria o autismo, que ninguém pode chegar perto, ninguém pode falar muito com ele, né, embora haja ali um nível de inteligência, um nível de, né, de conscientização, de que ele sabe, ele precisa, né, daquele ambiente ali, então, de repente a escola é o único ambiente que ele tem. Depois da família, o que ele tem para procurar apoio é a escola. Então, nós temos que reconhecer isso, né? Outra coisa também que eu percebo, que os lugares que dão atenção, fazem... Nós falamos isso aqui na aula passada, o doutor Rafael trouxe um fato sobre isso, né? A inclusão, a sala de aula não ser considerada um depósito de pessoas, né? Que não podem conviver em outros lugares, ou que têm um déficit de atenção, ou têm um autismo, ou têm uma hiperatividade, né? Ou têm algum tipo de deficiência neurológica, né? Então, a escola acabou ficando com esse depósito, porque não há pessoas, né, que possam mediar essa situação, até que levar para algum lugar que possa fazer um tratamento, encaminhar essas pessoas, né? Então, você vê a PAI, né, que nós falamos aqui na semana passada, a maioria estão fechando, a prefeitura está fechando, dizendo que não tem verba, dizendo que os planos de saúde não ajudam, né, para fazer um tratamento inclusivo, né, de autismo, ou seja, lá, deficiência, e ficou tudo para a escola. Existe uma lei que ampara, que obriga a escola a aceitar esses alunos, né, de inclusão escolar. Mas só que ninguém ajuda esse professor, ninguém abre espaço para abrir uma sala, um espaço, né, para que esse aluno possa estudar e possa ser tratado também. Eu não sei se é delírio meu ou se estou falando uma coisa que de repente não vai acontecer, mas o importante, né, é que haja essa conscientização, né? Eu estava vendo aqui a fala do Paulo Freire, quando ele coloca, que ele também é sociólogo, filósofo, pedagogo, né? Quando ele coloca, quando ele fala da inclusão escolar, né? Paulo Freire conectou a inclusão, a educação, ao defendê-las como uma prática libertadora, que celebra a diversidade e não como um mero processo de igualdade. Ah, todos são iguais? Sim, todos são iguais perante a lei, perante as leis divinas, tudo bem. Mas cada um tem as suas dificuldades. Seria bom que nós pudéssemos dar atenção a cada dificuldade que nos são apresentadas, né? Seria muito bom. Para ele, a inclusão se dá quando se aprende com as diferenças, promovendo a conscientização, o diálogo, a humanização, para que todos participem ativamente da sociedade e sejam um agente de transformação, né? Então, se o professor ele tem essa capacidade de ser um agente transformador, um agente mediador em sala de aula, seria bom que ele tivesse também mais apoio, né? Que ele pudesse receber mais apoio, mais assim, condições, né? Realmente necessário que eu tenha. Necessário, né? Eu não tenho trabalho. Isso. Na visão do Paulo Freire, os principais conceitos para a inclusão são... Isso me chamou bem a atenção, porque seria bom que nós pudéssemos ver isso, né? Essas características, essas definições, de uma forma mais ampla, né? Mais aceita pelos nossos governantes, pelo próprio sistema de educação, né? Primeiro, aprender com as diferenças, né? Que as pessoas acham que nem sempre dá para aprender. Não, eu acho que dá sim, sempre dá para aprender alguma coisa. Educação libertadora. A educação deve ser uma prática que liberta e forma cidadãos críticos e não apenas treiná-los para funções econômicas, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Não é só transmitir conhecimentos. Eu tenho que ver o lado humano também, né? Ver o que está acontecendo, né? O que eu posso ajudar em sala de aula, além dos meus conceitos teóricos, né? A conscientização e o diálogo, que é muito importante, promover sempre rodas de conversa,
estar atento, falar sobre o bullying, que é muito importante nessa sala de aula, onde os alunos, às vezes, repudiam, né, os outros que têm uma deficiência, né? Ter cuidado com esse bullying que está sendo feito em sala de aula, isso é muito importante. Uma transformação social. A educação deve ser um instrumento para a transformação global do indivíduo, da sociedade, promovendo a humanização a todos. Todos devem ser tocados com esse princípio de sensibilidade, né? De motivá-los, abrir um espaço, né? Conforme eu falei aqui algumas vezes, começar a aula com um pensamento, jogar isso para a turma e fazer com que eles falem, isso é muito importante, né? Chega um determinado momento que todos querem falar, todos querem dar uma opinião. No início já vem de novo com esses pensamentos, mas tem alunos que já te cobram. Yara, fala sobre fulano de tal. Fala sobre o poeta. Yara, por que você não fala de música? Então, vamos falar de música, né? Há vários textos musicais que nós podemos trabalhar em sala de aula, né? Nos traz uma mensagem maravilhosa. Vamos trabalhar isso. Então, abrir espaço para que o aluno possa dialogar com o professor. E não o professor se colocar só numa visão de transmitir conhecimento, ensinar fórmulas e mais fórmulas, né? Até porque se ele gosta de física, ou de química, ou de outra matéria, ele vai precisar ler o texto. Em algum momento ele vai ter que explicar aquela fórmula que ele aprendeu, ele vai ter que justificar aquilo, né? Numa prova discursiva, por exemplo, ele vai ter que falar sobre a matéria, né? Ele vai ter que escrever, falar sobre um tema de redação. Inclusive, o tema de redação do Enem foi sobre a questão da idade, né? A velhice, como nós temos hoje no Brasil, o maior número de pessoas. Não sei se vocês se depararam com uma estatística que o Enem fez. A maior parte das pessoas que fizeram o Enem tem mais de 60 anos. Sério? Isso nos chama a atenção para um lado, né? Que muitas pessoas estão colocando os seus sonhos, a sua vontade de estudar agora, que já estão aposentados, né? Já conseguiram realizar uma boa parte da sua vida. Não sei se aposentado hoje no Brasil a gente pode comemorar muita coisa, mas eu acho que estudar ainda podemos, né? E fazer um Enem, né? Fazer uma prova para ser beneficiado com alguma vaga numa faculdade estadual, federal, eu acho que ainda vale a pena. E eu achei interessantíssimo isso, porque veja como as pessoas adiam seus sonhos, adiam suas realizações pessoais, né? Eu achei muito interessante isso, né? Porque até então eu ouço muito falar que a pessoa da minha idade, né? Ela é muito valorizada na escola de samba, vocês já repararam? Que aguarda a velha guarda da escola de samba, ela que está mais bem vestida, ela que tem, sabe, todo um discurso de vida, está ali sambando. Se você for entrevistar uma daquelas pessoas, ela tem uma história para contar, né? E ali existe uma valorização, coisa que na nossa sociedade a gente quase não percebe isso no dia a dia, mas na escola de samba, qualquer escola de samba que você vá no ensaio, você tem que fazer uma reverência à velha guarda daquela escola, porque ali eles são os maiorais, ali eles são as pessoas que têm uma experiência muito grande e devem ser respeitados. E eu acho isso muito importante. Herança das aldeias. É isso aí. Sim, não, então, a gente como vai existe, né? Como existe na Umbanda, por exemplo, a gente tem toda aquela questão dos mais velhos, anciãos, antepassados. Isso. Namburu, que é como aquela que representa mais velhos, pretos velhos, né? Assim, a origem, quem veio primeiro, né? Então tem toda essa. Então, a escola de samba pega muito isso, muito legal. Isso. Não sei se vocês já perceberam a parte inclusiva, né, de pessoas com uma certa deficiência na bateria da escola de samba, né? A escola de samba ela agrega, ela apoia, ela abraça, né, essa inclusão social também.
tanto as pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência. Tem gente que está lá na bateria desenvolvendo, não está desenvolvendo nem um grande ritmo, né, mas está lá participando, é um grupo cuidada, é social importantíssimo, reverenciada, né? eu Isso é acho. muito importante, eu achei muito importante isso, né? O E papel do sabe, educador. Oi? Pois não, e doutor sabe, Rafael. sabe, você falou, Yara, de que não seja só um depósito de crianças na escola, De sala de aula, né? crianças, Que a gente resgatou da semana passada, que eu falei que a diferença isso, entre inclusão, socialização, e você depois citou Paulo Freire. E eu acho interessante quando a gente fala de Paulo Freire, que ele falou sobre educação bancária, que a educação não tem que ser aquela que só deposita informações ao aluno, mas o aluno também é aquele que constrói o conhecimento relacionado e tal. E essa socialização que vem da inclusão, que hoje a gente vê nas escolas, vem dessa ideia do construtivismo, né, de você construir o conhecimento junto, para a criança não ficar sozinha, todo mundo ir junto, tá? Então, a educação bancária tem essa questão de socialização, né, essa discussão de Paulo Freire. E com isso, a gente também pode ver que onde que você encontra pontos, né, do Paulo Freire, quando está falando dessa ação de inclusão, e como que ele influenciou também a questão da socialização, que ficou tão forte a ponto de algum momento a gente começar a perceber, peraí, qual é o limite de um para o outro? Né? Será que vai para isso. todo mundo junto? Será que não vai? Como é que funciona? Então, isso é importantíssimo, essa discussão, né? Não era isso que E você falou da educação bancária, ou da depósito de aluno, aí eu lembrei da educação bancária e tudo a ver com Paulo Freire, né? Então, por isso. Inclusive, num dos textos do Paulo Freire, ele fala exatamente sobre essa questão de lidar com dinheiro, né? Saber lidar, ensinar o jovem, a criança, o adolescente, a lidar com dinheiro, para que ele não pense que existe uma parte da sociedade que é muito privilegiada, que pode tudo porque tem dinheiro, tem isso e tem aquilo, né? E tem uma outra parte que não tem dinheiro, vive com muita dificuldade, porém, né? De destacar sempre para esses alunos que ele tem que aprender a lidar com dinheiro, sim, e que o dinheiro não é. Ele ajuda, né? Mas nós não podemos fazer uma comparação de quem tem dinheiro vive melhor, vive mais feliz, quem não tem. Então, esse lado econômico, saber lidar com dinheiro, eu acho muito interessante e acho que ele lida com essa forma, né? Muito assim, muito consciente. Passar isso para as crianças é muito importante. Fazer com que ela economize, dar valor, né? Outro dia nós estávamos falando aqui que a maioria dos jovens não quer ele, não para ganhar salário mínimo, eu nem saio de casa. Poxa, mas aí alguém está bancando ele, porque se ele não sai de casa nem para ganhar salário mínimo, Exatamente. Parente quem é que está dele, bancando? Você está me entendendo? Então, o que comentam entre os jovens, né, que eu vi na reportagem, passou até. Foi no Globo Repórter falando sobre isso, né? Sobre a questão das profissões hoje em dia, né? Então, o jovem estava dizendo: não, de jeito nenhum, eu vou ser influencer. Eu vou ser influencer porque eu vou ganhar muito mais dinheiro, eu não quero ter CLT, eu não quero ter carteira assinada. Então, veja, esses valores, né, precisam ser levados para a sala de aula, precisam ser debatidos, precisam ser discutidos, né, para que nós formemos pessoas, né, mais conscientes da nossa realidade, não uma ilusão, um sonho, né? Você vê, outro dia eu comentei com vocês, acho que foi com o doutor Firmino, antes de começar a nossa conversa, que uma professora deu aula durante 48 anos. Ela ainda estava dando aula, mas como um aluno perguntou se ela usava o TikTok, né? E ela falou: "Ah, não, eu não uso eu não uso não, eu não gosto muito". Ele chegou em casa e falou para a mãe, né? E ele chega na escola no dia seguinte dizendo que a professora tinha que se aposentar, a professora que não sabe nem mexer no TikTok, como se isso fosse um valor, sabe? Como se isso fosse super. Quer dizer, é importante estar conectado, estar nas redes sociais, ter acesso, né, à internet. Tudo isso é muito importante, né? Hoje nós temos a inteligência emocional, temos aí vários alunos hoje a nível de jovem aprendiz fazem cursos, né, sobre a internet, porque o mercado exige isso, que ele esteja atenado, que ele esteja participante, que ele tenha conhecimento disso tudo. Mas veja, isso aí não é o fundamental.
Não é o primordial. Uma pessoa que trabalha tantos anos com magistério, chega na hora, ela vai ser avaliada porque não sabe mexer no TikTok. Tá vendo? Entendeu? Então, Tá essas vendo? Mexer no coisas TikTok é para é sala um de problema. aula. Oi? Você Oi, sabe professor. que é interessante, né, que essa coisa do TikTok eu não sabia. As pessoas estão usando muito menos o Google hoje em dia. Isso é pesquisar alguma coisa no Google, e elas vão direto para o TikTok, para o YouTube e Instagram perguntar Exato, sobre determinado isso. assunto. Então, hoje, você perdeu acesso a fontes primárias, originais, né, de artigos, ou blogs, ou até o YouTube, e vai direto para a rede social. Você não tem mais o De meio do caminho. pesquisa, né, professor? De As pesquisa pessoas precisam também, né? diretamente no TikTok e Exato. no Instagram. No Google, Doideira, né? é. Eu acho, Impressionante. eu acho Exato. assim, eu fico pensando, vendo A, meu a amigo pesquisa, do modo geral, é hipnólogo muito que está importante. aí, eu fico pensando numa hipnose social. Percebe assim, ei, eu, hipnólogo, você que manja mais do que eu nesse A hipnose espaço, social já está acontecendo, irmão. já estava há Chama-se muito até tempo. arquitetura social. Essa hipnose É, social, podemos chamar de arquitetura, engenharia social. O negócio é exatamente. muito bem Que pensado. assim, eu fico pensando? Os recursos internos, o Paulo Freire, que inclusive é muito atacado pelos, né, os neoliberais, né, porque Uhum. ele traz uma ideia, como Jesus traz, as pessoas distorcem, uma ideia de socialismo. Aí inventaram o socialismo, é uma ideia de melhor para o social, melhor para todos. O mundo Isso. deve ser melhor para todos e cada um tirar de acordo com aquilo que possa tirar e respeite com a sua individualidade, a sua capacidade pessoal. A inversão que está ocorrendo hoje, para você ter IA, né? Agora eu estava conversando com o Gemini, que é meu grande amigo. Né? Há uma diferença entre você ter um amigo Gemini ou ser, né, o controlador do Gemini para ele te encher de coisas que você não sabe, não sentiu, não viveu. Você percebe? Isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo. Então, o que acontece? Os influencers a gente pode até fazer depois uma discussão sobre isso, que eu até andei fazendo isso aí numa live. A questão do influencer. Como a mente é plástica, né? O cérebro também, né? Então, e a escolha, o ego é muito curioso, muito egoísta. Só podia ser egoísta, ele é ego. Ele é muito egoísta. Ele escolhe, ele pensa aquilo que interessa para ele. E quando você coloca, né, Yara, que você traz, né, trazendo o Paulo Freire, que é bem-vindo, né, nesse pensar, né, ele é bem-vindo. Quando ele coloca mexer, por exemplo, a gente sai da universidade, eu sou psicólogo há 40 anos. Quando eu saí da universidade, eu não sabia nada de negócio. Gente, mas como? E é um mundo que o negócio precisa caminhar com a profissão e caminhar com a humanização. Porque o negócio ele está na comprar o pão, comprar a bala, entendeu? O que ocorre é que essa hipnose que me chama a atenção, eu estou provocando o Rafael, que já até conferiu isso, confirmou, que a escolha egoísta de um ego, ela então, o ego tem, ele se defende o máximo, por isso que ele detesta a diferença. A diferença do ruim pro ego. Mas como o fulano tem mais dinheiro que eu? É mais inteligente que eu? O fulano é preto, mas é mais inteligente. O fulano é branco, mas é mais rico. É índio, mas conhece mais da terra do que eu. Quer dizer, não há possibilidade pro ego, esse ego atrofiado, né, de ter um encontro, que é esse encontro que a gente fala da roda de conversa, que a Yara traz muito bem. Eu adoro roda de conversa. Gente, eu acho a conversa melhor. Acho que a gente, um dia, lá no começo do mundo, lá na nossa caverna, a gente começou com como é que a gente vai fazer matar aquele dente de sabre. E aquela... A gente começou, a gente faz o quê? Vamos fazer um tacate. Aí começamos a inventar, encontramos o ferro, né? Começamos a matar. Ai, meu Deus, somos terríveis. Mas era preciso vida e morte caminho junto. Então, assim, o que me chama a atenção com relação a essa inclusão e que a Ana traz, essa questão do Paulo Freire, né, é que eu continuo e vou acelerar isso até o fim da minha vida. O hiato entre a consciência e o inconsciente.
A gente tem que resolver esse ato. Ali já era para ter sido resolvido. Ele também é empurrado com a barriga, porque, como o ego ele tem um interesse muito particular e muito individualista dele, então eu sou neoliberal, então eu sou socialista, e que não escapa, né, gente? Detalhe. Afirmar que eu sou neoliberal e socialista não quer dizer que eu não seja também escravo das minhas emoções, que eu sou papa ou que eu sou o mendigo da esquina. Essa diferença, para o inconsciente, não há essa diferença. Ele se revela a partir do desejo. Então, uma coisa muito interessante, a gente discutia sobre a PAI, né? Uma coisa que eu fiquei preocupado, discutindo isso com o Gemini. Porra, Gemini, como é esse negócio de terminar com a PAI? E discutimos pra cacete. E eu trazia uma coisa que eu penso assim. Eu acredito na democracia, né? Uma doce ilusão, uma utopia maravilhosa. Que é que faz a gente respeitar um pouco o outro, mas peraí, não quer dar, não, o cara tem o espaço, eu tenho, a gente constrói uma lei, aí essa lei não está certa, adequada, a lei mesmo né, da inclusão é muito interessante, ela vem passando por um progresso, progressiva, assim como da PAI. Gente, por que a PAI, a minha questão, pegando o que o Rafael trouxe, que eu fiquei pensando nisso, porra, por que a PAI e a escola comum não dialogam? Isso. Gente, não precisa. Exatamente! Por que é que Tem nunca falaram diálogo. sobre isso? Gente, tem que Coloca fazer a um PAI e a diálogo. escola inclui, sabe? Inclui, Inclui, isso É aí. faz isso, parte. Por que acontece? Se você exatamente isso. um espaço público do governo. Isso. O Isso governo, aí. porque você dizer é privado, né? Que essa é uma questão da briga aí do neoliberal. É privado até quando? É público até quando? Até onde? Na verdade, eles se intercruzam, né? Você vê as parcerias hoje, o mundo cresce nas parcerias entre o privado. A gente fazia isso no SUS, né? Faz no SUS hoje. Os caras do plano de saúde jogam todas as grandes cirurgias para o SUS. Tem que você começar a dialogar. Porque ele é íntegro, o homem é coletivo. Então, vamos fazer um livro, o homem coletivo. Nós três perguntas, o homem é coletivo. O homem coletivo. Porque se você pensar, e aí eu vou realmente buscar apoio ao Freud na espiritualidade, que não tem. O Paulo Freire traz isso, eu não sei nem se ele foi analisado, não sei, ainda não pesquisei, mas isso não quer dizer que na evolução, que o Freud também não é analisado. O Freud era analisado? Não, não era. Não era. Então tem uma coisa que você traz aqui desse negócio, esse arcabouço aqui, esse aqui, tem uma coisa lá dentro, um germe, sei lá, umas sementes, e que dependente da situação, da relação que você tenha e da coisa que você traz de si, você começa a descobrir, você cria teorias, e você começa a teorizar, e você começa a entender o mundo, que essa é a nossa função. Então, quando se fala da inclusão e da empatia, a gente precisa ver o que impede a inclusão. A Yara, olha, amo estar trabalhando com você. Aliás, é uma honra para mim. Essas experiências são ótimas, eu acho que as pessoas podem aproveitar. Quando você fala desse aluno imperativo, isso é uma aula de como o inconsciente perpassa a vida humana, de como um olhar da consciência pode fazer exclusão ou uma pseudo-inclusão, que a gente vem falando, como o Rafael trouxe na semana passada. Aliás, é muito comum, né? Essa coisa é uma coisa que a gente discutir. Por isso eu acho, e a minha proposta é que os professores se juntem para conversar nas escolas, que eles, que não é a escola, era de ser a escola, não é a escola. A escola é uma entidade. O que é a escola? O que é a escola? O que é a escola, meu Deus? A escola é o quê? O que é um desenho? A escola ela só existe se tem professor e aluno, e pedagogo e diretor. Mas principalmente se você tem professor e aluno, porque é esses dois elementos que vão entrar na finalidade da educação, né? O professor e o aluno. Aí você pega um aluno do oitavo ano, sem saber ler, para estudar física, meu Deus, essa maluquice. Você vê que é psicótica essa sociedade. E aí a gente tem que pensar por que isso ocorre. Que é uma manipulação disso. E por que a gente aceita? Por que vocês aceitam? Por isso eu não sou professor, talvez eu tenha sido bom. Sei lá, porra. Mas por que você aceita isso na sala? Isso é um absurdo.
Isso é uma vitre à didática do professor. Porque, porra, como é que você vai fazer? E ali, inclusive, é o seguinte, é um bombardeio da autoestima daquela pessoa. É quase um racismo, né? É a mesma coisa, a mesma ordem. Ah, Leto está excluso. Então, não aprendeu a ler, está escrito, fica lá aquela jarra lá na sala, e não é a jarra, é uma pessoa. Por isso, aquela professora, Rafael, eu insisto que você a convide, nem que seja outro assunto, porque eu quero conhecê-la e apresentar ao mundo uma professora como a Yara, que eu fico honrado de apresentar. Então, assim, Vou a gente, trazê-la, a gente certamente. tem que entender o seguinte: existe vínculo e confiança. São os vínculos é que fazem as pessoas crescerem, vincular com a mãe, com o pai. A Yara trouxe um exemplo interessante. A mãe começou a chorar, a mãe veio te peitar, que na verdade ela também tem uma carência de mãe. Isso. Quando você fala que mamãe, porra, como é que eu vou ficar alegre com a minha mãe toda uma atrofiada, machucada? Alguma coisa dentro de mim, de memórias arcaicas minhas da minha infância, me fazem ter ódio da minha mãe. Amor e ódio, eles caminham junto, né, Rafael? Bracinho dadinho, é uma moeda, e essa coisa aparece nessa impulsão, das pulsões internas de uma mente, onde repousa o inconsciente. Quando você vê, parabéns para você, que bom, tomara que as pessoas pensassem o que você contou para gente. Se sacou, viu? Ah, não, vai falar com ela. Tem professor que sai pela porta do fundo. Não, eu vou conversar com ela. É isso aí. Porque é uma coisa que, quando o Freud coloca a ideia da transferência, e a gente fala do vínculo, o que é o vínculo? Esse menino não tem vínculo. Ou tem um vínculo prejudicado, que vocês têm em toda a sala de aula, né? As empresas, né? Ou não tem vínculo nenhum. E vocês são convidados pelo universo. Vocês não nós, é porque eu não estou na sala de aula, mas eu estou aqui falando, acredito que ajude alguém. Nós somos convidados a restabelecer os vínculos. Isso. Você ter restabelecido vínculo com esse aluno, Eliana, isso é fundamental para ele. Você olha para ele e você vê a hiperatividade dele não como uma coisa individualizada. Porque esse é o risco do diagnóstico, entendeu? Que aí é o casamento, eu gosto muito do casamento da psicologia institucional com a psicanálise e com a espiritualidade. Esse casamento está acontecendo no planeta, gente. Tem vários lugares. Aqui no Brasil mesmo tem estado, Paraná, no Nordeste, em São Paulo, estão fazendo esse trabalho de integração. A Fundação Ayrton Senna, tem vários fora do Brasil. Então a gente precisa pensar um pouco como é que a gente vai fazer essa aproximação de fazer o que o Paulo Freire coloca. Mas a gente quer tocar violão, a gente quer tocar bossa nova fazendo um acorde quadrado, não dá. Você tem que aprender a fazer o acorde correto. E esse acorde exige, por exemplo, que o professor seja realmente vitalizado, instrumentalizado para isso. E haver, eles não querem investir. Porque está lá, a lei está lá. E a lei diz que você tem que ter pedagogo. Está lá na lei, eu estava lendo a lei, agora estou lendo, eu vou virar professor desse negócio. Pedagogo, psicopedagogo. Mas não tem. Eu trabalhei no hospital que tinha quantas enfermarias, meu Deus. Tinha 3.000 mais pacientes, várias enfermarias, nós tínhamos 8 psicólogos. Gente, isso não existe. Você tem uma sala de aula, uma escola com salas de aula, e você tem que receber a inclusão do aluno, né? E você não tem apoiador. Você tem que ter um apoiador, um pedagogo especial para isso e um professor especial. A ideia que eu estou até discutindo com o Geminar isso, né? A ideia que eu trago, trago uma ideia, porque como eu capto, está, né? Aí no ar, no inconsciente, eu capto a sua, do Rafael. A gente capta quem pensa capta, é energia, é energético. Então a ideia é a seguinte: você precisa notar que, você notou isso, a hiperatividade do teu aluno é um problema sintomático da escola e da família. Isso é importante. Então, quando a proposta é a seguinte, é uma proposta que eu vou defender a vida inteira, já tem gente fazendo, graças a Deus, é que as escolas, a secretaria, se alguém da secretaria está ouvindo, preste atenção nisso. E vocês, professores, têm que se movimentar. Vocês também são coniventes, porra. Vocês também estão fingindo que ensinam. Se você mantém um aluno
de oitava série, quinta série, que não sabe ler, e você está dando matemática para você está de sacanagem. Você não está sendo isso, você está com medo, e aí o Rafael sabe disso, hipnose, né? Está com medo de peitar, com medo. Ah, talvez isso dá conta, né? Pagar aluguel. Porra, eu quero pagar aluguel com essa miséria? E aí não muda nunca, porque você continua recebendo pouco. A Yara comparou, né, a garrafa de champanhe, sei lá, de vinho, De uísque importado ao salário do professor do município. Vai continuar sempre assim, porque tem uma casta que faz influência. Já viu influência pobre? Muito pouco, né? Eles são todos, né, róseos, né, bem nutridos, das melhores escolas americanas, e estão fazendo influência. Então, eu acho assim, acho que precisamos, então, observar a transferência que observou na escola, né? Observar que a atitude do aluno seja um aluno com restrição cognitiva maior, que é pior. Você imagina, você está com autista, porra, da tua sala de aula, sem nenhum apoio, isso aí, gente, isso é tártaro, isso é obscuro. É preciso que esse aluno... E aí entra a que a gente falava ainda agora, que a gente precisa propor isso em outros espaços, convidar o secretário. Se eu puder, vou convidar um secretário. Vou tentar convidar um cara para vir para cá. Para ele conversar com a gente, o deputado, o que for, para falar sobre essa questão de que a PAI, que não foi acabada, o Gemini me informou que não foi acabada. Eu estava perguntando, porque eu não estou sabendo, não acabou, não. Mas há uma ameaça. Porque uma ameaça, é uma ameaça. A escola comum. E aí, a escola comum, geralmente, né, os setores e tal, querem jogar esse abacaxi nos ombros de vocês. Tá? Mas olha só, essa semana eu fiquei olhando essa história da APAE, que queriam acabar com as APAES. Houve uma mobilização tão grande nas redes tão grande. que voltaram atrás. Voltaram, Voltaram atrás, foi suspenso? Não, foi voltaram. suspenso. Isso foi Foi suspenso. suspenso. Mas isso não Estão basta, vendo como Rafael. fazer isso. É só se Vocês que juntar, estão gente. aí. É só pensar um pouquinho que dá certo. Não, mas assim, o que a gente precisa. Como, gente? Tem ferramentas para cacete de levar isso à conta para fazer esse encontro. Porque, assim, o que se propõe, tem lugar para fazer isso na Holanda, faz isso. A ideia é a seguinte: você tem a PAI, o aluno tem a PAI e a escola comum. Eles trabalham juntos. Você está entendendo? Então, o aluno é incluído na escola comum e mantém o apoio onde as pessoas são preparadas, inclusive seria até salutar para o município, para o Estado, porque a gente sabe que essa coisa de grana, de verba é muito complicada, né? Então, podia ser um meio de usar inclusive, a parceria com os privados, cara. Que a gente alimentaria a escola e realmente uma educação que funcionasse, professores mais valorizados. Porque da maneira que está, não está. Se me contar que tem um aluno de oitava série que não sabe ler e está na tua sala, é um absurdo. E essa coisa vai fazer o quê? O que a Yara dizia, né? O professor pede licença médica, não sei o quê, que são resistências que precisam ser discutidas em roda de conversa, com pessoas gabaritadas para isso, a psicopedagoga, o psicólogo da escola, fazer a roda, conversar e conversar entre professores. Inclusive, na minha opinião, professores como vocês precisam estar nessas rodas para contar a história. E o cara às vezes não sabe. O cara é professor. Você pega um professor, você está dando aula. Em que série você está dando aula, Rafael? Eu estou falando para o ensino médio, sétimo, oitavo ensino médio. Tá bem. Aí você pega um cara, né, com restrição cognitiva, né, na tua sala, você não está preparado para dar aula para esse aluno, cara. Você até pode estar com você, eu sei que você é um curioso, estudioso, igual a mim. A Yara também. Mas não pode, você não vai conseguir levar isso avante sozinho. Ou então vai fazer como essa heroína, né? Essa heroína fez. Mas não pode, a gente não pode ver só de heróis, porra. Não se constrói herói todo dia. É preciso que haja uma coisa mais comum, mais pública. Então é preciso que leve essa discussão. Acho que vocês que estão. Pena que eu não estou, não. Acho que eu vou entrar no lugar para dar aula, só para criar caso. Porque é preciso a gente fazer um movimento, porque tem gente, famílias, por exemplo, a mãe lá estava desesperada e ela acolheu. Acredito que a família desse rapaz da oitava série também deve estar mais tranquila.
E aí entra essa coisa do agente escolar, de visitar a escola, tem que saber o que o cara está faltando. É interessante que a área apontou uma coisa muito legal, muito psicanalística, e até espiritual, dizendo assim, pois é, o aluno chega na sala, por que vocês não ficaram em casa nesse aluno hiperativo? Mas ele foi. Mas ele Olha foi que à coisa interessante. escola. O que Exatamente. a gente pode fazer uma leitura assim, bem, né, bem rente ao chão, analítica? Ele está dizendo que ele não merece ser tão valorizado. Não, porque ele foi. Por que vocês foram? O professor não deveria vir para me cuidar. Você percebe? São discussões. E é um Né? lugar que ele se sente acolhido, né? Exatamente, mas É um mesmo lugar que ele assim, se sente mas ele acolhido. ataca. Mas ele ataca. Ele Ele ataca, ataca. Ele diz é. assim, ele diz assim, bom, mas vocês deviam ter ficado claro de ser da boca para fora. Quando você fala disso, você está falando de níveis, né, da consciência dele que brigam. O Flávio vai falar dos dois exércitos, né, de opção de vida e de morte. Você pode, os que atacam, o diabinho, o anjinho, quando pegar ele no desenho animado, quer dizer, essa parte fala junto. O que a psicanálise vai trazer, que é importante, é o não dito. É o que disse o Rafael lá do outro caso, lá da moça. O pai não sabe dizer pai. Não era do pai que ela estava falando, do pai dela. Então, essa conversa é preciso ter. Acho que o que a Yara traz, o que o Rafael traz, essa questão da roda de conversa, de conversar, era. Aliás, é um procedimento muito importante da psicologia, né, social, institucional e analítica, é a roda de conversa no início. A gente faz oração, né? Na igreja é engraçado fazer oração para começar, né? A gente acha que isso é besteira, a gente acha que é besteira, isso é religioso. Mas essa coisa é uma conexão, como você disse, quando o menino começou a rir, todo mundo começou a rir. Rafael sabe disso, né? Se alguém espirra, o cérebro capta, a mente imita. A imitação é muito forte para nós. É É, uma, verdade. Mas é um temos um instrumento. problema. Qual? Concordo, mas temos um problema. Temos um problema. Só que esse Mas problema ele vai ter que esse problema terá que ser trazido por nós através da nossa pitonisa especial, ela que consegue falar qualquer coisa de forma a derreter nossos elegante. A corações. professora do Brasil. Professor Yara, qual é a mensagem, ó pitonisa, que tem para Você nos tem para trazer? nós. O que os deuses dizem? Que nesse momento, infelizmente, nós vamos precisar interromper a nossa conversa, o nosso entendimento maior com o universo e pedir a todos os nossos, né, protetores que nos ampare, que nos oriente nessa jornada que nós assumimos, né? Ou aqui ou em outro momento nós assumimos essa jornada e que nos dê esclarecimento, entendimento e muita paciência para prosseguir a nossa caminhada. Gente, até a próxima semana. Muito obrigada pela atenção de vocês e foi um encontro maravilhoso. Doutor Firmino, doutor Rafael Haddad, é um Eu prazer estar com agradeço vocês. e foi um prazer estar falando com vocês. É uma coisa que realmente mexe comigo, né? Me excita, me desafia. Eu acho que a gente precisa ter mais coragem de se revelar, entendeu? E a gente é responsável pelas crianças, pelos jovens. É o mundo que a gente vai deixar. Então, o meu convite aos professores, aos diretores que são, né, realmente sensíveis a essa discussão, que vamos buscar gente, deputados, vamos ter agora a votação ano que vem, vereadores. Lá, eu sei que a liderança do Richa abre o espaço para discutir. A gente pode até compilar isso, levar para discutir com eles. O que pode fazer, gente? Não pode deixar de escrever. Além disso, fora isso, tem uma coisa chamada segurança, que se fala de vínculo de segurança, que é outro horror. Então, assim, pense a respeito, batalhem na escola, escola de samba, na igreja, no trabalho, no churrasco, no fim de semana, na reunião de família. Falem sobre isso. Cuidem disso. Se a criança está bem, o pai e a mãe estão bem. É bom ver que a gente identifica tudo. É isso aí. Um beijo no coração, namastê, até a Até, próxima. Um caríssimo. abraço a todos.